Oi, meus queridos. Agora vamos para a nossa história dos últimos dias da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sua última semana, e a gente lembrando que ele tinha sido julgado por Pilatos, e Pilatos tinha falado que era para chicotear Jesus, tinha entregado ele nas mãos dos soldados. E os soldados, eles tiram as roupas de Jesus, chicoteiam Jesus, eles cospem em Jesus, batem na cabeça de Jesus, colocam nele uma coroa de espinho, riem dele, zombam dele, e agora eles vão levá-lo até o caminho do Calvário, ou você vai ver na sua Bíblia aí escrito Gólgota, ou o caminho do Monte da Caveira, onde Jesus está indo para ser crucificado. Jesus ele tinha sido muito judiado, bateram muito nele, ele já havia perdido muito sangue ali quando os soldados chicotearam ele e bateram nele. E no caminho da crucificação, Jesus ele leva a sua cruz, e como a cruz é muito pesada e ele já havia perdido muito sangue, ele não aguenta levar a sua cruz, ele cai várias vezes, e aí os soldados veem um homem chamado Simão, que tinha chegado do campo, e eles pegam Simão e fazem Simão levar a cruz de Jesus. E agora Simão, ele leva a cruz do Senhor até o Calvário, até o monte do Calvário, onde o Senhor vai ser crucificado. E a Bíblia fala que as pessoas seguiam de longe. Muitas pessoas riam, né? Os chefes dos sacerdotes, os príncipes dos sacerdotes, todos que estavam ali, que eram contra Jesus, queriam a morte de Jesus, eles riam, né? Eles gostavam. E a multidão que seguiam, outros não, eles olhavam, observavam Jesus, sabendo que Jesus era inocente. A Bíblia diz também que as mulheres, elas seguiam Jesus, e as mulheres, elas choravam, porque elas sabiam do que Jesus estava sofrendo, e as mulheres sempre estiveram do lado de Jesus, junto com os homens, ajudando e apoiando Jesus no ministério dele, enquanto ele esteve aqui na terra, fazendo bem, curando, salvando as pessoas, né? A gente vê os milagres maravilhosos que o Senhor Jesus fez enquanto ele esteve aqui conosco. Jesus, ele estava muito ferido. Ele estava também muito, muito fraco por conta do sangue que ele havia perdido, porque ele havia apanhado muito e havia sido muito judiado. E agora ele está quase chegando ao monte do Calvário, lá onde o nosso Jesus vai dar vida por nós. Jesus também, quando ele é levado, os soldados levam também 2 malfeitores para serem crucificados. E agora ali, chegando ao lugar do Calvário, quando Jesus é crucificado, a Bíblia diz que ele é crucificado entre dois malfeitores. E a Bíblia diz que eles começam também, junto com as pessoas estão rindo, aqueles que estão ali, né, que queriam a crucificação de Jesus, zombam de Jesus, né? E esses salteadores, um deles também começa a fazer isso. Mas um outro, ele diz para o Senhor, ele viu que o Senhor Jesus não tinha nenhum pecado e que ele era o Filho de Deus. E ele fala para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus disse para ele, ainda hoje tu vais estar comigo lá no paraíso. E os soldados, judiando tanto do Senhor Jesus, eles pegam a roupa de Jesus como se não fosse o suficiente e eles sorteiam a roupa de Jesus. Eles, para ver quem é que ia ficar, com qual peça que cada um deles ia ficar. E a túnica eles não conseguem, eles rasgam e eles dividem a roupa do nosso Senhor Jesus para eles.
E as pessoas que estavam ali zombavam e diziam: tu não é o rei dos judeus? Tu não salvou tanta gente? Então desce daí dessa cruz, salva você mesmo. E eles iam e eles debochavam de Jesus. Enquanto eles faziam todas essas coisas, Jesus orava ao Pai. E ele disse assim: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E a Bíblia fala que tudo se escurece, fica tudo escuro, não há luz, não há claridade. Das 6 até as 9 horas. E as pessoas viram aquilo. Muitos viram isso, os soldados viram isso. E um dos soldados, ele olhou e ele falou assim: esse realmente é o Filho de Deus. Mas as pessoas os discípulos de Jesus, aquelas pessoas que andavam com Jesus, os mais chegados, eles estavam longe. Eles observando de longe, abandonaram Jesus, né? Algumas mulheres estavam ali perto, chorando, né? Mas eles estavam longe. E finalmente, Jesus, a Bíblia diz que ele inclina a cabeça e ele clama ao Pai e ele fala: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E agora estava consumado. Aquilo que Jesus tinha vindo fazer, ele havia consumado. Ou seja, havia acabado. A obra dele aqui na terra já tinha terminado. Agora começava uma nova etapa da vida de Jesus, que a gente vai ver que é a sua ressurreição. Mas antes disso, Jesus vai ser sepultado. O sepultamento de Jesus. A Bíblia diz que havia um discípulo chamado José de Arimateia, ele era muito rico, e ele pede para Pilatos o corpo de Jesus e coloca Jesus num sepulcro, num túmulo novo, e Jesus é sepultado. Pilatos e os escribas, né, os chefes dos sacerdotes, eles lembram que Jesus, quando ele estava vivo, Jesus dizia que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Então eles vão lá até Pilatos e eles falam para Pilatos, né? Vão na casa de Pilatos e eles falam isso para Pilatos. Eles falam: olha, a gente se lembrou que aquele Jesus que está lá sepultado, ele disse que ia ressuscitar o terceiro dia. Então, vamos mandar os soldados vigiarem o túmulo, porque senão os discípulos dele vai vir de noite, vai pegar o corpo de Jesus e depois vai dizer para todo mundo que Jesus ressuscitou. E aí Pilatos dá soldado para eles e fala: então manda os soldados e façam como vocês acharem melhor. E os soldados, eles vão lá e ficam guardando o túmulo de Jesus. Sela a pedra para que ninguém possa mexer e eles ficam ali vigiando. Mas a Bíblia conta que depois, isso daqui foi na sexta-feira, quando Jesus foi morto, né? Jesus foi sepultado, né? E os soldados estão lá guardando o túmulo do Senhor Jesus. Aí passa a sexta-feira, passa o sábado, que era a Páscoa, né? E quando eles estão ali, já no domingo, é bem cedinho, ainda está tudo escuro, tudo escuro. O sábado está terminando e os soldados estão ali e, de repente, há um grande terremoto. Era nos primeiros momentos do domingo. Há um grande terremoto e os soldados escutam aquele barulho, tudo tremer, tudo tremer, tudo tremer. E eles caem no chão, com o rosto no chão, porque aparece um anjo. Um anjo aparece e o anjo, ele remove a pedra do túmulo de Jesus. E os soldados, eles ficam com muito medo, com muito medo, com muito medo, e eles não querem nem ver. E eles correm, né, para depois contar para os sacerdotes o que foi que eles viram. Então eles correm, depois que passa o terremoto, aquele barulho e aquela claridade. A Bíblia diz que o anjo, ele brilhava
ele luzia, vinha de roupa branca, resplandecente, e tamanho era o seu brilho que não dava nem para olhar. E no domingo, como eu falei, isso aconteceu bem cedinho, nos primeiros momentinhos, assim que o sábado estava encerrando. As mulheres, elas vão até o corpo do Senhor Jesus. Até o corpo não, até o túmulo do Senhor Jesus. Aquelas mulheres que seguiam o Senhor, que amavam o Senhor, e elas vão, porque era um costume de se levar especiaria, uma espécie de perfume para passar no corpo. E não tinha sido feito ainda em Jesus, porque ele morreu exatamente na Páscoa, então eles não podiam fazer isso. E quando elas estão chegando lá no túmulo, que elas veem o anjo do Senhor, e o anjo fala para elas: olha, quem vocês estão procurando, ele não está mais aqui. Podem olhar o túmulo se quiserem. Ele está vivo. Ele ressuscitou. O anjo fala para elas. Ah, quando elas ouvem essa notícia, e o anjo diz assim: olha, ele vai lá para Galiléia, avisa os discípulos. Essas mulheres saem correndo. E Jesus aparece primeiro para Maria Madalena, e ele fala para Maria Madalena para ela contar para os discípulos, e depois ele aparece para as outras mulheres, e elas ficam tão felizes, e elas vão correndo contar para os amigos de Jesus, contar para os discípulos que o nosso Jesus, ele está vivo. Jesus não estava mais no túmulo, o túmulo dele estava vazio, porque ele havia ressuscitado. Jesus vive! Jesus ressuscitou! Glória a Deus, que alegria! Os soldados, eles vão correndo avisar para o sacerdote: olha, ele está vivo, ele ressuscitou, nós vimos. E agora, os sacerdotes falam para os soldados: olha, vocês vão dizer que, não vão dizer que foi isso que aconteceu, não. Vocês vão dizer que os discípulos vieram à noite e levaram o corpo de Jesus. Não digam para ninguém que Jesus ressuscitou. E eles dão dinheiro para eles, e agora os soldados começam a contar isso para todas as pessoas, espalhar esse boato. E vocês acreditam que até hoje os judeus, eles contam essa história, o povo de Deus, eles creem que foi os discípulos que levaram o corpo de Jesus? Uma mentira que os sacerdotes da época pagaram para que os soldados pudessem falar isso. Mas Jesus provou que ele ressuscitou. E nós vamos ver, porque Jesus aparece. Não foi só ali que ele houve aquele terremoto que os soldados viram o anjo, mas Jesus, ele provou que ele havia ressuscitado. O túmulo de Jesus estava vazio e ele apareceu para várias pessoas. Apareceu para os seus discípulos, apareceu um dia para 2 discípulos no caminho de Emaús, apareceu para os discípulos na casa dos discípulos, andava com os discípulos, comia com os seus discípulos. Quando ele apareceu na casa dos discípulos a primeira vez, os discípulos tiveram medo, pensaram que era um fantasma. E ele disse: sou eu, olha aqui a marca nas minhas mãos, olha aqui a marca dos pregos nos meus pés. Vocês têm alguma coisa aí para comer? E eles tinham um pedaço de peixe, tinha pão, e Jesus comeu ali com os seus discípulos. E muitas pessoas viram Jesus. Jesus ficou ali vários dias caminhando, andando, falando do reino de Deus, ensinando a palavra, e as pessoas vendo Jesus. E um dia Jesus leva seus discípulos lá para Betânia, e eles estão conversando, e Jesus deu uma ordem para os seus discípulos. Ele disse para eles que eles deveriam de pregar o evangelho. Pregar o evangelho é a vida, a morte, a ressurreição, a volta do Senhor Jesus, a vida de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz por mim e por você, para perdão dos nossos pecados. E Jesus conversava com eles e ensinava para eles, e ele disse: ide, vão por todo mundo,
preguem o reino de Deus, preguem a palavra, ensinem para as pessoas. Não guardem tudo isso que vocês estão vendo só para vocês, mas espalhem essa notícia. E foi por causa disso que o evangelho chegou até nós. Foi por causa dessa ordem do Senhor Jesus, que disse para os seus discípulos, de pregar o evangelho, que hoje a gente conhece a história maravilhosa do Senhor Jesus. E Jesus, ele falou para os discípulos, e muitas pessoas estavam ali. Tinha adultos, jovens, crianças, todos gostavam de ouvir Jesus. E nesse dia que ele estava lá em Betânia, a Bíblia fala que Jesus, é a ascensão de Jesus, você vai ver na sua Bíblia, ou Jesus subiu aos céus. Jesus começa a subir, mas Jesus primeiro, ele abençoa os discípulos, ele abençoa cada um deles, ele abençoa aquelas pessoas, todos que estão ali, crianças, todos que estão, Jesus os abençoa. Ele não podia ir sem abençoar, né? Porque Jesus, ele é maravilhoso. Ele pensa sempre na gente, né? Porque ele nos ama e ele morreu por nós. Ele pensa em você, ele te ama e ele morreu por você. Pensa sempre nisso, meu querido menino, menina, minha criança, meu querido adolescente. Você é um bem precioso para o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que agora Jesus, depois de abençoar o seu povo, ele finalmente, ele vai subir para o céu, vai ao encontro do seu Pai. E a Bíblia diz que ele começa a subir. Jesus começa a subir e ele vai subindo para o céu e o povo fica olhando para Jesus, admirado, né? E Jesus continua subindo, Jesus continua subindo, Jesus continua subindo. E eles olhando para o Senhor Jesus, e Jesus sobe, 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 sobe nas nuvens, e um anjo aparece, 2 homens, 2 anjos do Senhor, vestidos de branco, e fala para eles, olha, por que vocês estão olhando aí para cima? Estão assim, ó, maravilhados. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Saibam que esse Jesus que vocês estão vendo subir lá para o céu, um dia, esse mesmo Jesus, ele vai voltar. Ele vai voltar, porque ele prometeu para levar todos aqueles que o aceitarem como Salvador. E os discípulos, os amigos de Jesus, eles ficam com o coração consolado, porque eles sabem que o Senhor foi, mas que o Senhor, um dia, o Senhor vai voltar. Jesus, ele está vivo. E a Bíblia fala que agora ele está sentado junto do Pai. Ele finalmente, ele está no céu e agora ele está lá olhando por nós. Ele morreu por nós, pelo nosso pecado. E agora Jesus, ele está ali no céu junto com os seus anjos e ao lado do Pai Celestial. Naquela cidade maravilhosa, a cidade que ele preparou para mim, para você, para todos aqueles que o aceitaram como seu Salvador. Sabe, Jesus está vivo. E como os anjos disseram, e como ele prometeu, na sua palavra, aqui na Bíblia Sagrada, ele prometeu que ele vai voltar, ele vai fazer isso. E ele preparou um lugar no céu maravilhoso para todos aqueles que o aceitarem como Salvador. E no dia que ele voltar, ele vai levar aquelas pessoas para viverem para sempre com ele lá no céu. E a Bíblia diz que o céu é um lugar perfeito, a casa de Deus é um lugar maravilhoso. Mas nem todos vão estar lá na casa do Senhor. Você já aceitou Jesus? Nós temos contado as histórias, temos falado para você do amor grande de Jesus por você e que nessa Páscoa, você aprendendo todo o sofrimento de Jesus, toda a caminhada de Jesus, né, nesses últimos dias, que você possa se lembrar disso, que Jesus ele se doou,
ele morreu por você. E o que melhor presente que você pode dar para Jesus nessa Páscoa, o que você tem de melhor, como Maria deu para Jesus, você pode dar o seu coração. Você pode entregar a sua vida para ele. Porque Jesus está vivo. Ele está, né? Não está mais lá naquela cruz, cravado com as mãos, né? Com aqueles braços abertos pregados na cruz. Ele está vivo. Mas ele continua com os braços abertos. Não mais na cruz, mas com os braços abertos para receber você, se você crer nele de todo o coração. E você que já tem o Senhor Jesus, já entregou seu coração para o Senhor Jesus, seja um menino, obedeça a ordem do Senhor que disse para os seus discípulos, ide pregar o Evangelho para todas as pessoas. Não tenha vergonha de falar para as pessoas do amor de Deus. Amamos vocês, mas Jesus os ama muito, 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 muito mais. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês e a família de vocês.